Você se preocupa com a saúde dos olhos do seu cavalo? Tem o costume de pedir ao médico veterinário que faça exames periódicos? Pois é bom ficar atento a esses cuidados. Veja as dicas. Conta pra gente como é a anatomia do olho do equino. Começando pela pálpebra superior e inferior, que é responsável pela proteção mais interna do sistema ocular. A terceira pálpebra, que também é vista e visualizada em vários equinos, no caso deste animal, ela está um pouco mais escura, mas eu consigo mostrar para vocês. A terceira pálpebra também é responsável pela lubrificação e proteção e consegue lubrificar a córnea. Falando das camadas dos olhos, essa camada mais externa, que é onde é mais visível para nós, a gente vai iniciar falando da córnea, que ela é sempre translúcida e ela é a porção mais refratária de luz dos olhos dos equinos. A córnea, onde nós vamos discutir algumas alterações e lesões, ela então é a porção mais externa e por isso ela é mais suscetível a problemas. Juntamente com a córnea, nós temos a esclera, que é a parte branca dos olhos, que ela adere depois, posteriormente, à córnea. Falando de uma camada mais medial, nós vamos falar da íris do animal. A íris é essa estrutura que dá a coloração aos olhos do equino. No caso da raça manga larga machador, íris albinoide, que são as íris azuladas, elas não entram no padrão racial. Então, são equinos que são desclassificados para registro. Então, esses equinos não entram no padrão. Por serem presas, os equinos possuem visão privilegiada em determinadas horas do dia, diferentemente dos seres humanos. Falando de pupila, a pupila do cavalo ela é horizontal. E por ela ser horizontal, quando o cavalo contrai a pupila, ela não limita essa amplitude de visão. E isso é muito importante, pensando que o cavalo na natureza é uma presa. Então, essa amplitude confere ao cavalo maior segurança perante aos predadores, que ele consegue visualizar um maior campo de visão. Então, pensando em pupila, ela não limita os equinos também. Uma camada interior que é possível ver é o tapete lucidum, que é a coloração azulada que a gente tem no fundo dos olhos dos equinos. E o tapete lucidum, ele ajuda os cavalos na visão noturna ou de baixa luminosidade. Então, equinos, eles têm uma boa visão em regiões de penumbra ou durante o amanhecer e até mesmo ao anoitecer, comparado com nós, seres humanos. A retina desempenha um papel importante. Ela é responsável pela formação da visão. Ela vai captar os sinais luminosos, ela tem fotorreceptores que fazem essa captação. Isso ela converte em sinais químicos e sinais elétricos, que ligam ao nervo óptico, que vai levar até o cérebro e vai formar a visão. Os cavalos enxergam colorido, mas existem algumas limitações. Os equinos enxergam de uma forma mais sépia, como se fosse uma foto envelhecida, quando comparado a nós. Então, é como se fosse aquela foto velha, que as cores elas são menos vibrantes, né? Então, ele enxerga colorido, só que uma coloração menos vibrante. E tem cores que eles enxergam mais facilmente, como o azul, o verde, e algumas cores que ele tem mais dificuldade, como o vermelho. Então, eles enxergam colorido, mas de uma forma um pouco diferente de nós. Como a gente chega rápido, às vezes, próximo ao focinho ou próximo à linha dos olhos, às vezes o cavalo tem um pouco de dificuldade em interpretar essa imagem. Por isso que ele sempre tenta corrigir isso com as posições de cabeça. Quando ele precisa, às vezes, enxergar longe, ele levanta a cabeça, projeta as orelhas, para tentar visualizar um pouco mais amplo e longe. Às vezes, quando ele precisa enxergar mais próximo, ele recua o pescoço e tenta focalizar melhor, para ele ter uma melhor interpretação dessa imagem pela retina, que ele tem, às vezes, um pouco de dificuldade em focalizar objetos muito próximos e próximo ao ponto cego da imagem dele. As secreções nos olhos dos equinos são normais. O cuidado deve ser em relação ao volume e à característica. Por isso, atenção! Existe um acúmulo um pouco excessivo de secreção
geralmente de animais que têm mais contato com poeira, vento, em fazendas, que é um entupimento do ducto nasolacrimal. Existe um ducto interno que liga o sistema ocular com a narina do equino e, às vezes, pelo excesso de poeira do ambiente, acaba entupindo. E é muito simples, a gente faz uma lavagem com uma sonda fina, com solução fisiológica e desentope esse ducto, tirando toda essa secreção acumulada. Muitas vezes a gente vê, né, por aí, nas exposições, os tratadores limpando com a mão. Ocorre algum risco aí de infecção nesse sistema ocular? Quando é uma limpeza externa do olho, a gente não tem o risco de contaminação. Então, como eu falei anteriormente, às vezes se essa secreção estiver interna, ela tem que ser a limpeza tem que ser realizada de forma mais asséptica, né, ou de forma mais limpa, vamos dizer. Então, com luvas, algodões, soluções fisiológicas, para que não agrida o olho e não carregue, né, nenhum risco de infecção aí para os olhos. Na próxima semana, a gente continua a falar sobre o sistema ocular e as doenças que mais atacam os olhos dos equinos. Até lá! Que bom ter esses conhecimentos e cuidados, né?